Oi, pessoal, bem-vindos ao Pod Inovação, um podcast feito para alunos, por alunos. Eu sou a Luísa. E eu sou o Henrique. E hoje a gente tá aqui com a Vivi Matos, né? A nossa entrevistada de hoje. E Vivi, te perguntar, começando a nossa entrevista, quem é Vivi fora dos palcos? Olá, tudo bem? Primeiramente, grata por esse convite, é um prazer estar aqui no Pós-Inovação. Bom, e respondendo sua pergunta, Rick, né, para os íntimos. A Vivi fora dos palcos é mãe, né, é uma filha que tenta fazer de tudo com que o pai fique em terras mineiras, não volte parar, mas o papai tá ali querendo voltar para a terra do tacacá, né, então... Eu sou jornalista também e aqui estou como arte educadora, né? Tenho um curso particular e também atuo como arte educadora, professora de teatro pela Casa da Cultura. Esposa, né? Também. Você nasceu em Belém do Pará, né? Terra da nossa Joelma, famosa Calypso. Ai, eu lembro que minha mãe conta que meu primo adorava Calypso, gente. E qual que foi as diferenças que você notou? Porque é muito diferente a cultura e tal. Embora ambos sejam povos, eu creio que sejam muito acolhedores, quais são as principais diferenças, assim, da sua vivência cultural, assim? Tem muita diferença na culinária, isso eu não posso mentir, assim. Lá a gente tem o maniçoba, tem o tacacá, né? Que ficou tão conhecido aí como a música da Joelma. E tantas outras comidas, assim, que eu sinto saudade. Mas sobre ser um povo acolhedor, isso é de fato. Minas tem essa característica, né? É esse acolhimento, sobretudo interior de Minas. E quando eu vim para cá, para Piuí, na cidade de Carinho, eu senti todo esse acolhimento. Eu sou bem grata de estar aqui, de ter meu filho aqui, né? De estar com essa caminhada linda, essa trajetória, principalmente na área do teatro. Que bom, Vivi. A gente fica muito feliz em relação a isso. Mas conta pra gente, como é que foi a sua vinda de Belém aqui pra Piuí? Uma cidade assim tão no meio do nada. No meio do nada. Como é que foi essa decisão sua de parar em Piuí? Eu já tava conhecendo, tenho alguns amigos assim aqui em Piuí, né? E aí eu fiquei assim, gente, Piuí é uma cidade tranquila, o índice de violência é muito... Não dá nem pra falar assim, é uma cidade violenta. Uhum. Isso pesa muito para quem é mãe, para quem já veio de uma cidade, no caso eu vim de Belém do Pará, nasci, cresci lá. Infelizmente é uma cidade que é muito bonita, culturalmente muito rica, eu sinto falta, mas é muito violenta. Que é, infelizmente, um grande problema das grandes capitais, né? Então, pesa um pouco, assim. Tem todo o lado espiritualístico também, né? Um pouco da minha religião, mas aí... Quando eu vi uma oportunidade, assim, de vir pra cá, fiquei encantada com as serras. E aí eu estou aqui. Ah, que bom. Que bom. E como essas diferentes culturas fazem você enxergar o teatro e a arte de maneiras que, tipo assim, acho que é diferente um pouco o jeito que nós mineiros enxergamos um teatro e que vocês do Pará enxergam? Não digo que seja diferente, porque tem as linguagens teatrais. E o teatro, ele é político, mas ele não é partidário. Ele é resistência. Você pode usar o teatro, e eu particularmente uso o teatro como uma ferramenta de empoderamento, de luta mesmo, de respeito, de respeitar a diversidade, de trazer a consciência do quanto que a arte pode salvar vidas. Porque... eu uso essa linguagem tão linda do teatro, tão rica, a partir dessa perspectiva, com esse objetivo. Se não tiver essa função de mudar o mindset, né, de fazer a pessoa pensar diferente, virar a chave, não adianta. Entendo. Tudo que eu fiz até agora, seja no jornalismo, seja no teatro, qualquer coisa que eu tenha contato, eu penso e paro, analiso e falo como é que isso aqui pode me ajudar a transformar a minha vida ou a transformar a vida de alguém. Então, tem que fazer sentido para mim dessa forma, seja na comunicação, seja na cultura. Que legal, Vivi. A gente fica muito lisonjeado em relação a isso. Mas em falar em questão do teatro, o que o teatro mudou na sua vida? A sua vida, a sua percepção. Quanto que o teatro entrou na sua vida? O que você viu de diferente? Respondendo a sua última pergunta, o teatro mudou tudo.
absolutamente tudo. Eu tive contato com o teatro mesmo, assim, valendo em 2015. Então, eu já tenho uma caminhada aí, né? Então, São a primeira 11 vez… anos. São 11 anos, não é pouco tempo. A primeira vez foi… Eu vi a minha prima fazendo teatro. Ela me levou uma vez para ensaio, mas eu fiquei com receio, assim, da minha mãe falar… ela vai fazer… que agora vai querer fazer teatro só porque a prima tá fazendo. E aí eu posterguei, exatamente. Eu posterguei, eu esqueci. Eu falei, eu não vou pedir, né? Não vou fazer. E aí uma amiga da faculdade, porque eu sou formada em jornalismo, né? Sou jornalista de atuação e formação. Ela me convidou para ir prestigiar uma apresentação dela pelo grupo de teatro, aliás, pela Unipop, por um curso de iniciação teatral. E eu fui, prestigiei, fiquei encantada e conheci a Unipop. Comecei a fazer o curso de iniciação teatral. E no mesmo ano fui convidada para fazer também a participação especial em um espetáculo chamado Evoé, né? Onde eu fui a Soraya Furacão. Foi realmente divisor Era a nossa de próxima águas. pergunta. Já antecipei, né? É. Mas assim, para vocês poderem fazer a pergunta, né? Para não queimar as perguntas de vocês. Mas Não, fique tranquila. eu… Depois desse convite da peça, eu também comecei a integrar o grupo de teatro da Unipop. Então, eu comecei a ter mais ainda contato com diversidade, né, entender sobre empoderamento. Inclusive, fiz a transição, porque eu alisava o cabelo antes, né? Fiz a transição, aceitei meu cabelo afro depois, que eu também… Agora tá cortado, porque, né? Rotina de mãe é mais prático, cabelo curtinho. Lindo, por sinal, viu, Vivi? Eu participei da época que você cortou o cabelo, então, ó. Gratidão. E aí, foi realmente o teatro, assim, um divisor de águas. Então, eu uso ele para também como ferramenta de empoderamento para outras pessoas, para se empoderarem, para enriquecerem de todas as formas e perspectivas. Entendi. Mas vamos lá, vamos formular a pergunta então, né? Você falou da peça Evoê, que você fez a Soraya Furacão. Isso. A gente que é leigo no teatro, né? Porque o Henrique não, porque o Henrique ele é à toa, né? Mas pra gente que é leigo, o que é essa peça, mais ou menos, ela é característica do Pará ou ela é generalizada? É porque eu sou muito leiga com teatro, mas assim, eu fiquei muito curiosa, porque parece ser bem interessante, né? Evoé foi uma adaptação, foi um conto, na verdade. Não é bem um conto, na verdade é uma adaptação da história, um pouco do teatro do Dionísio, né? E a gente quem fez na época a direção do Alexandre Luz, meu diretor, primeiro diretor, e uma pessoa com quem eu aprendi muito sobre teatro, que eu fico assim, sou bem grata por ele. De vez em quando eu mando umas mensagens assim, pedindo os conselhos para ele, a gente já tem contato. E Evoé, ele trouxe muito a questão de uma adaptação mesmo, de um conto de Dionísio, que foi o primeiro ali o Dionísio é o primeiro ator, né? Pelo menos na ótica do teatro grego. E tinha… que na época era até Dionísio, seria representado, era um ser andrógeno, ou seja, não tinha um sexo bem definido, se era gênero feminino ou masculino, mas um andrógeno, que era a Mainara Santana, uma amiga querida que também me ensinou muita coisa. Só que a gente adaptou para uma boate da década de 80. Então a gente era… no final das contas, eram prostitutas da década de 80 e Evoé era uma boate. E aí tem todo um trama que é uma releitura desse conto épico do Dionísio. E nós, no caso, éramos as bacantes. E foi um trabalho de desconstrução, porque a gente conversou com profissionais do sexo, entendeu, né, como que era. E o que mais te marcou nisso tudo, dentro dessa peça? O nu artístico. Porque eu pensei assim, eu falei, nossa, eu ficar nua na frente de um monte de gente, nunca na vida. E foi a primeira peça que eu fui convidada e eu consegui fazer o nu artístico, mas com muito respeito, muito carinho. Hoje, falando com o secretário de Cultura, eu até brinquei. A gente tava batendo um papo lá, eu falei sobre o nu artístico, porque não é só chegar e tirar roupa, é um processo. E é um dos processos mais desafiadores. Psicológico, né? Porque tem todo aquele processo de falar assim, gente, como que eu vou conseguir fazer isso na frente de muitas pessoas? Isso é
Sim, você pensa de primeiro modo, fica assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E não era a Vivi, né? Era a Soraya Furacão. Então a gente também tem que ter isso em mente. Quando você tá atuando, você realmente tem que se desprender. Não é você que tá lá. Embora o seu corpo esteja lá, emprestado. Você falou Mas de, é toda uma mudança. de Soraya Furacão. Eu só consigo lembrar de O do Furacão, que é meu livro favorito da vida, gente. O Henrique sabe. Eu sou apaixonada, alucinada em O do Furacão. E você falando da história de ele me lembrou totalmente O do Furacão. E o personagem se chama Soraya Furacão. Gente, surtei aqui. Ai, bom demais. E te perguntar, foi neste momento que você percebeu que você queria seguir essa carreira do teatro? Dentro do Evoe, em 2015? Curioso que quando eu cheguei aqui em Minas, eu cheguei em 2020, na época ali no olho do furacão, né, na segunda onda da pandemia, eu já tinha decidido que iria mudar para Minas antes da pandemia. Uhum. E aí, toda aquela incerteza, tudo, eu falei, não, quer saber de uma coisa? As passagens já estão compradas e eu não tinha nada, não tinha certeza de nada, nem trabalho de nada, mas eu vim, confiando que daria certo. E quando eu cheguei em Piuí, eu queria trabalhar com experiência do cliente, porque eu, enquanto jornalista, trabalhei na MRV, né, uma empresa conceituada, né, no segmento da construção civil e tudo. E aí eu atuei nessa área de segmento da experiência do cliente, mas a pandemia afetou muito o setor da construção civil. E como eu era recém-contratada, eu fui no bolo da demissão. E aí eu vim para Piuí, né? E aí falei, então eu vou começar aqui, tentei na área da comunicação, mas como tem a questão o pessoal não conhece muito, né? Como que será que seria essa jornalista nas rádios daqui de Piuí, né? O sotaque às vezes ainda é um pouco diferente. Enfim, o povo não me conhecia daqui. E quando eu procurei o teatro aqui, eu criei um grupo de teatro. Eu queria continuar o meu desenvolvimento no teatro. Lá no Pará, pelo grupo de teatro da Unipop, o GTU, eu cheguei a fazer co-direção da época. Agora eu vou pegar meu baby aqui no... Fique tranquila. Tem problemas. Oi, Li. E aí, quando eu cheguei aqui, a minha ideia era realmente essa, como eu estava dizendo. Vou trabalhar então com experiência do cliente, treinamento, né? Como atender bem o cliente, mas no mínimo que eu consegui foi uma palestra ali na Associação Comercial de Piuí. E aí surgiu a oportunidade, numa conversa com o Thiago Santos, o secretário de Cultura, a quem eu sou bem grata pela oportunidade. Eu conversei com ele estava apitando o cigarrinho dele lá na frente da secretaria, e eu já estava vendo os noticiários daqui, aí olhando, aí participei e falei assim... gente, né, momento da amamentação, mãe. Aí eu perguntei assim, você é o Thiago, né? Ele, sim, sou o secretário de Cultura daqui de Piuí, né? Ele, e você, quem é? Eu falei, sou a Vivi, eu tô procurando grupos de teatro e tal, eu queria saber se aqui na Casa da Cultura tem teatro, né, que eu quero fazer, quero continuar. Olha, a gente não tem, mas se de repente você tiver um projeto, quem sabe, né? Posso colocar. Eu falei, tá bom, vou fazer. E aí fiz um projeto, e aí começou, dei aula de pessoas, né? Das crianças de 5 anos até pessoas de 90 anos. E foi a fase mais desafiadora e mais gostosa, assim, da minha vida. E eu fui mesmo na cara e na coragem. Falei assim, gente, mas eu nunca dei aula de teatro para pessoa mais de 80, de 70 anos, e eu amo. Primeira experiência, ninguém nunca esquece. E eu amo a galera, minha turminha, eu falo dos meus velhinhos, né, meus idosos. A turma da melhor idade, aprendi bastante com eles. Eu vejo, a gente se abraça, beijo. Claro que eu tive que estudar e adaptar muito, porque tem algumas dinâmicas que dá para fazer com 5 anos e com 60 a mais. Tem, mas é outra pegada, é outra consistência, é outra metodologia, não dá para fazer tudo sempre igual. E aí eu fui tendo experiências incríveis, né? E eu não vou furar a próxima pergunta que... Não, a próxima pergunta vai falar sobre as suas
perspectivas dentro Do teatro. não, das franjas de algodão e ode ao Ciro. O que foram essas experiências que foram construindo que você como artista? Que construiu você como artista, né? Dá aquela ênfase na pergunta. Franja de Algodão foi uma adaptação do conto de Machado de Assis, A Igreja do Diabo, onde eu fazia vários personagens ali, né? Coringava, assim. E eu era a Fiel, que não sei se vocês conhecem, né? Esse conto é um conto que não é tão conhecido, do Machado de Assis, A Igreja do Diabo, mas é ele falando sobre essa contradição do ser humano. Uhum. E eu representava nessa peça a Fiel, que era da Igreja do Diabo, que fazia bondade. Ou seja, e aí é assim, em resumo, o diabo vai lá, fala com Deus e fala: o seguinte, vou abrir minha igreja. Ele falou: tá bom, pode ir lá. Mas como assim? Você vai deixar eu fazer isso? Não, vai lá, pode ir lá, fica à vontade. E aí ele fez tudo e foi conquistando umas fiéis pra ele. Até que um dia eu, a Fiel lá, tendo tudo, toda a liberdade, podendo fazer tudo o que quisesse, vou lá e pratico a bondade. E aí o diabo vai lá falar com Deus: por que isso tá acontecendo? Mas eu dei tudo, deixei... Aí Deus fala assim, em resumo, pois é, né? A complexidade de ser o ser humano. E quando a gente faz um processo como Franja de Algodão, que é uma adaptação, e a gente trabalhava bastante com adaptações, né, de obras já grandiosas, ou obras às vezes nem tão conhecidas pelo grupo de teatro da Unipop, a gente aprende já muita coisa. Porque o processo da construção, ele era muito mais além do que a leitura do roteiro, decorar a cena, decorar a fala. Por isso que no meu processo de construção, eu até faço uma inovação, porque eu provoco os meus alunos, e você sabe, né? Eu provoco os meus alunos para que a gente possa criar juntos, né? Juntas. Então, eu uma inovação faço isso. da criatividade, né? Você diria assim. É uma forma de mostrar para quem está fazendo teatro que não é só lá na direção que tem a dona. Eu não sou a dona da verdade porque eu tenho um pouco mais de conhecimento. Não é isso. Eu gosto que vocês, né, quem é aluno, quem é meu aluno, minha aluna, tem autonomia de saber que vai poder no futuro fazer uma direção. Até porque eu pretendo plantar sementes aqui que no futuro sejam professores e professoras de teatro do Eli, por exemplo. Vivia falando pra gente, tipo assim, não, você, Henrique e a Lorena vão virar diretores da Casa da Cultura. E ó, vocês vão coordenar isso tudo, eu vou embora daqui, viu? Deixa uma ameaça. Você tava falando de criação, em que momento que você percebeu que já só atuar já, tipo assim, não era mais tão... Não acho que não era legal, mas tipo assim, isso só não já te satisfazia. Acho que satisfazia a palavra, não sei, mas que momento você percebeu que você queria produzir ao invés de só atuar? Olha, eu gosto bastante de atuar e é bem desafiador, mas eu penso o seguinte: com o tempo, todo artista, ele vai entendendo qual é o lugar dele. Não que se aparecer uma oportunidade de um grupo de teatro que eu tô tentando, que é o Diversas, né? Tentando trazer aí, né, Henrique? Tentando trazer para frente, para que tenha uma independência, para que a gente consiga realmente ter encontros e ensaios. Não que a atuação ela tenha deixado de ser algo que eu goste. Mas, assim como um músico que tem o poder de fazer uma composição, ou fazer arranjos, ou de virar um produtor, uma produtora musical, se encontra nesse meio, eu penso que na área do teatro, a direção também, ela se apresenta essa oportunidade, né? Então, eu gosto de atuar, mas se eu tenho que, nesse momento, assumir um papel de direção, porque é necessário, então eu vou assumir esse papel de direção. E é gostoso, mas é desafiador, né? Eu acho que eu não espero que eu não fure a próxima pergunta, mas, por exemplo, agora que o mundo acaba, eu tava sozinha na direção e eram mais de 40 pessoas, foi uma loucura. Foi Nossa senhora, o maior espetáculo que, assim, que eu participei, e foi o meu primeiro também. Foi assim, mesmo que tenha sido desafiador, foi
incrível, foi incrível. Cada momento, cada expectativa, cada criação de perspectiva, personalidade que foi criado dentro daquela peça foram inimagináveis de tão feliz que eu fui na minha vida. Eu acho que, nossa, eu imagino o quão difícil deve ser, porque às vezes pra você coordenar, porque nós fizemos um teatro, nós fizemos, né, um teatro uma vez aqui na escola, no primeiro ano. Gente, deu tanto trabalho, e era tipo 6 pessoas em cada grupo, imagina 40 pessoas. Eu acho que tem que ter muita... Não sei Muita a palavra. coordenação. Isso, uma coordenação, porque, gente, é muita coisa pra você organizar. E organiza de lá, organiza de cá. Ai, eu acho. Mas deve ter sido bem legal. Sobre o que é a peça? Agora que o Mundo Acaba foi uma criação coletiva onde a principal mensagem era a relação dos seres humanos com o planeta e entre eles próprios. E aí tem aqui o Rick, que era o Eukirne, tô certa, né? Que é o nome ao contrário. É o Henrique ao contrário. Que era o... O que queria destruir o ser humano para conseguir salvar o planeta. Dentro dessa peça foi um desenvolvimento em relação que o planeta estava morrendo. E ele está, né, gente? Por favor, vamos ter consciência em relação a isso. O planeta, ele estava com muitos problemas em relação ao clima, ao terreno. E os seres humanos continuavam vivendo a vida deles tranquilamente. E como é que é o nome da Valentina? Anitinella. Anitinella. Ela queria salvar os humanos acima de tudo. Porque os humanos eram pessoas boas, eles só viviam do jeito que eles imaginavam e achavam que estava tudo bem. Aí aconteceu um julgamento, né? Isso. Que foi o julgamento, foi passando as verdades e as mentiras que os próprios seres humanos se desenvolviam. Até que a Anitinella venceu. Ó, o spoiler, hein, galera? Vamos assistir no YouTube. A Anitinella venceu o julgamento. Só que momentos depois, os seres humanos acabaram morrendo. Porque se destruíram. Porque eles se destruíram. E chegou eu lá, belíssimo, falando aquela frase final impecável. Plot twist. Repete aí pra nós. Não, mas agora eu não lembro, não. Já faz 3 anos. 3 anos, Nossa, 2023. É verdade. Nossa, nem parece, né? Parece que foi ontem. Eu achei uma vibe bem Lorax. Sim, bem isso mesmo. Ai, eu adoro aquele filme, muito bom, gente. Mas foi muito bacana poder estar junto, né, do pessoal e tudo. E foi uma mobilização, foi uma equipe agora que o mundo acaba, porque a gente trouxe muitos temas, como homofobia, violência contra a criança, violência contra a pessoa idosa. Teve o manifesto, tiveram manifestos, né, nesse sentido. Teve pra salvação do planeta. Racismo, teve convidados especiais, como o pessoal dos Olimpianos, que fizeram lá. Então, assim, foi muito bacana porque a gente tocou em temas que são sensíveis e que são atuais, infelizmente. A gente sabe que a gente enfrenta muito disso, enfrenta muito questão de homofobia, de racismo, né, de violência contra a criança, contra a pessoa idosa, contra a mulher. Né? A gente tem visto os casos de feminicídio, né, infelizmente. E poder trazer o teatro. E eu achei bacana que depois eu ouvindo comentários, uma pessoa, né, um casal evangélico, o cara explicando porque a gente também tocou, né, em a seres gente representou muitos seres divinos em relação ao orixá, isso. Jesus Cristo, espíritas, dentre outros indianos. Isso. E a gente explicou que mesmo cada um tendo a sua cultura, todos eles fazem parte da população humana. E assim, isso que é o motivo de ser impactado, entendeu? Mas assim, foi incrível. Então, saber, assim, comentários de que tinha um casal lá evangélico, o senhor que era evangélico explicando pra esposa quem era o Oxalá, quem era Nanã. Eu falei, gente, que incrível, né? Poder sensibilizar as pessoas para que não tenham preconceito, para que aceitem a diversidade, porque a gente vive num mundo, num planeta diverso, né? E, nossa, só de pensar em
ser conivente ou não fazer nada, eu, enquanto arte educadora, não fazer nada para não conscientizar crianças e até jovens, adultos, até idosos, sobre a violência, sobre preconceito, isso pesa nesse ponto. É muito mais do que uma questão de estilo, de gênero teatral, enfim, de qual seguir, mas é usar mesmo o teatro como respeito, como trazer essa sensibilidade, sabe? Porque uma arte, ela toca, né? Um livro, uma peça, uma música. Imagina, assim, vindo da sua opinião agora, imagino que no início dessa criação desse roteiro deve ter sido difícil, né? Porque ter que agradar outras opiniões e gostos de outras pessoas é uma situação difícil de se fazer. Mas a peça foi tão elogiada, foi tão aclamada, né? E como é que foi essa sensação sua do início da roteirização do Agora que o Mundo Acaba? Curioso que a gente estava nos processos, então a gente ensaiava cenas, jogava propostas, né? Você lembra que você estava lá no início? Eu fazia o mesmo processo com a turma da tarde, a turma da noite, para juntar todo mundo e a turma da manhã, porque na época tinha ainda uma turminha da manhã. E aí eu fazia, provocava, né? Olha, bora trabalhar esse tema, bora fazer como que seria uma cena dessa forma. E coreografia de dança, foi realmente bem, bem rico, assim. E eu lembro que para fechar o roteiro, eu sentei no computador, na minha cadeira lá, no meu home office, 2h30. Não levantei para fazer xixi, para beber água, para comer nada. Sentei a bunda lá, peguei, estruturei tudo e saiu o roteiro. Quase uma inspiração, assim, dionísica. Porque para ajustar a fala, para trazer tudo, é uma inspiração. Uma obra acaba sendo uma inspiração. E eu tenho deixado muito, assim, dado ultimamente essa liberdade dos meus alunos, das minhas alunas. Isso foi nos outros espetáculos, como Alice em Terras Mineiras, Um Rei que Não Gostava de Música. Tem também da turma particular, né? Que eu tenho uma turma particular desde 2023. Uma Rainha que Não Gostava de Dança, que é quase uma adaptação de Um Rei que Não Gostava de Música, mas aí foi outra pegada. Mas eu sempre fazendo essa provocação, dando essa liberdade para que os meus alunos possam criar, para que eles sintam e percebam que eles têm essa autonomia, que eles têm esse potencial. Porque é muito fácil você, como diretora, assim, é muito cômodo para mim pegar um roteiro pronto e falar, olha, esse é teu papel, eu quero personagem assim, assado, decora isso aqui, bora ensaiar. Não me toca esse tipo de fazer teatral. Eu não tenho nada contra quem faz desse tipo, porque cada um sabe como é que é o seu processo, isso deve ser respeitado, mas eu prefiro envolver os meus alunos e principalmente de não serem dependentes do roteiro, mas de entender a mensagem. Então, eu sempre questiono, por que a gente vai fazer essa cena? Por que essa cena ela tem que ter importante? Qual a mensagem que a peça ela passa para quem vai estar assistindo ali na plateia? Porque precisa ter uma mensagem, né? Porque senão fica algo muito abstrato e a pessoa tá ali, ficou 1h, 40 minutos ali sentada, vendo uma apresentação, e aí você pergunta, e aí, você gostou? Gostei. Você entendeu a mensagem? Não sei. Não sei. Eu tô aqui sentado algumas horas, mas eu acho que o que retratou ali é verdade. É isso, né? Fazer o que a gente pode fazer, né? Enfim. Mas, fechando isso, te perguntar. Você trabalha com formação de alunos em curso de iniciação e transformando outras pessoas dentro disso tudo? Explica pra gente como é que é. Repete pra mim. Ele tá perguntando basicamente, você trabalha com a formação de pessoas no teatro, iniciação. Então, como que o teatro transforma a vida dessas pessoas? Você vê muita mudança? Que, por exemplo, o Henrique, eu sei que ele é muito tímido. Aí ele entrou pro teatro e agora é esse negócio aí, ó. Mas você pode perguntar pra ela. Eu era a pessoa mais incubada que tinha lá naquele teatro. Pra ele dançar, foi uma conversa de meia hora mesmo pra convencer. A transformação, ela começa de dentro pra fora. Primeiro que quando eu faço ali aula de teatro, eu sempre trago dinâmicas que vão fazer também essa pessoa refletir primeiro sobre o autoconhecimento,
sobre a percepção sobre ela mesma. Eu não sou aquela professora e isso eu já fui até criticada, né? Porque você tem que mostrar mais, ter mais autoridade e tal. Eu tenho autoridade, porque quando eu peço algo é atendido. Mas eu não sou a professora que grita, não sou a professora que coloca de castigo. Eu faço dinâmicas e faço meus alunos chorarem. E aí você fala, como assim? Eu trabalho com as emoções, eu trabalho com os sentimentos deles, eu trabalho com valores, né? Com coisas que eles possam refletir e pensar assim, cara, essa dinâmica aqui me fez refletir sobre a minha conduta. Será que tá certo eu agir dessa forma? Será que eu fazendo bullying com meu colega eu tô sendo bacana? Será que se eu não tô escutando na hora da aula o que o outro tá dizendo, eu tô sendo uma pessoa respeitosa? Então eu trabalho muito com ferramentas como o check-in, que eu trouxe da CNV, que eu aprendi. Na verdade, o check-in é algo assim que eu faço, que eu tenho toda a minha turma de teatro, antes de começar qualquer coisa de aula, eu paro e pergunto, como é que você tá? Como é que seu corpo tá hoje? Você já percebeu como é que você tá? Fala como é que você tá. Até porque, às vezes, eu tô ali super animada. Eu vou começar uma aula pra cima, eu vou colocar todo mundo pra dançar e correr e tudo. E aí tá todo mundo assim, ai, eu tô triste, ai, eu tô doente, ai, meu gato morreu, ai, minha avó tá internada. Eu falei, putz. Aí lá vai o improviso, porque não dá para fazer uma aula com todo mundo com uma energia baixa assim. Teatro é energia pura. Mas sobre esse ponto da transformação, são essas metodologias, são essas dinâmicas. É muito mais do que técnica. Não é só ensinar a ter uma boa memória, a falar bem, ter uma boa dicção, a saber encenar. É principalmente sobre essa sensibilidade de entender o outro, entender a si próprio. Você acha que seu trabalho hoje em dia ele tem uma identidade própria? Como ele se definiria como estilo de vida Vivi Matos dentro do teatro? Eu tenho certeza de que eu estou criando uma forma própria de criar, do fazer teatral, né? Fazer, não que outros diretores, outras pessoas da área do teatro não façam isso, mas eu estou criando uma forma de usar o teatro como algo para aproximar as pessoas. Primeiro delas próprias, para elas se reconectarem com elas mesmas, entendendo que elas têm potencialidades escondidas, que elas têm valores, que elas têm muitas capacidades que às vezes elas mesmas esqueceram, então que nem sabem, como por exemplo dançar no espetáculo, para quem é super tímido. E também ter esse respeito, esse olhar com cuidado sobre o outro, a outra, né? A minha colega, o meu colega, e acaba que esse respeito, esse convívio, esses vínculos que são criados é o que fortalece ainda mais. E eu fico feliz, bem feliz de saber que eu proporciono esses encontros. Eu gosto de chamar os ensaios de encontros, né? Mas é principalmente desse ponto de perceber como é que tá o aluno, essa aluna hoje. Tá bem? O que eu vou fazer? Então, eu trouxe a roda de afeto, que é algo que eu criei, por exemplo. Então, essa pessoa Todo não tá iniciozinho bem. de aula a gente tem uma roda de afeto. Uma perguntinha. Você tá bem hoje? Como é que você tá se O Henrique sentindo? diz assim, ai, não sei. Basicamente isso. Mas Mas Vivi, isso é te perguntar importante. também, em relação, quais são os seus maiores desafios em viver de arte no Brasil hoje? Porque assim, né, arte Brasil, complicado, né? É Essa complicado. história aí. Você já pensou em desistir? Já pensou em puxar uma nova carreira que não envolvesse a arte ou a mesma cultura? Ou até mesmo dentro da questão do teatro? Bom, desistir eu nunca pensei em desistir, né? Tanto que quando eu vim pra cá eu pensei, eu quero entrar em um grupo de teatro, mas como não tinha, eu tive que fazer um movimento teatral, né? Pelo menos assim, dos que eu vi que eram muito fracos, ou não tinha algo definido, algo certo. Eu não sou uma pessoa de desistir fácil, eu sou muito determinada. Eu sou taurina, então quando eu coloco uma coisa na cabeça, assim, eu falo, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu faço.
É muito difícil, assim, de não conseguir chegar num objetivo quando eu me proponho. Agora, os desafios, eu penso, de maneira geral, a cultura, ela sempre, quando tem alguma situação, como foi a pandemia, que não faz tanto tempo, ela é a primeira que é cortada. Não é essencial. A arte, ela é muito importante, mas em vista de outras áreas, ela deixa de ser essencial, né? Uhum. Nesse ponto, aqui no Brasil, é bem mais delicado. Se toda escola trabalhasse essa valorização da arte, das artes em si, não é só o teatro, mas da dança, da música, das artes plásticas, da fotografia, do audiovisual e tantas outras linguagens artísticas. A gente teria um Brasil muito mais rico, porque hoje em dia tem muitos produtos culturais, inclusive, porque a gente não pode negar uma determinada manifestação cultural, mas muito empobrecida. É algo ali muito mais volátil, muito mais comercial. Sim, sim. Né? Então são músicas que são feitas para dançar, para viver aquele momento, mas que não traz uma profundidade. Eu tô me atendo à música, mas não que isso não tem em outras áreas, mas é o maior exemplo do que a gente tem. A minha né? amiga, ela é desenhista, Valkyria. E ela gosta muito de desenhar. Ela queria entrar numa área de desenho, que é design. Só que muitos dentro dessa área que ela trabalha, ela não é muito bem valorizada, né? Aí ela tá refletindo muito sobre isso ainda. Ela vai fazer 19 esse ano. E assim, ano que vem, faculdade, né? Só que ela não tem nem ideia do que ela vai estar desejando. Bom, aí pega um pouco do que você falou, perguntou do início. Eu não falo para ninguém desistir, porque é desafiador. Todas as profissões vão ter o seu nível de dificuldade. Claro que ser artista no Brasil é sempre trabalhar. Não dá para viver só de teatro, né? No meu caso, tem ali os desafios financeiros, mas não dá para você abrir mão do que faz o seu coração bater mais forte. Não dá para você colocar o seu projeto cultural numa gaveta e esquecer dele, porque você morre aos pouquinhos se você faz isso. Claro que você tem que estudar, você tem que buscar sempre entender as tendências, estar antenado no que está acontecendo, principalmente no campo de recursos públicos ou recursos privados para isso. Fazer projetos, por exemplo. Na questão de projetos, aproveitar que você tocou na palavra certinha. Uhum. Você tem algum projeto que você quer tirar do armário? Ou você planeja ter algum sonho além disso dentro do teatro? Para poder Eu pretendo criar minha própria escola de teatro. Hoje em dia eu tenho um espaço, estou num espaço onde também sou grata pela Nilzair Castro Veloso, que abriu as portas do Casarão Cultural, né, que é um espaço aí novo que está surgindo, onde eu dou aulas de teatros lá. A gente apresentou Uma Rainha que Não Gostava de Dança lá no passado. Dessa minha turma que já está também no particular desde 2023. Eu tenho umas turmas... Não, 2024. Eu tenho umas turmas, assim, que não me deixam. Impressionante. Eu não sei o que eu faço, assim, que esse menino não larga do meu pé. E é muito bacana, é muito gostoso ter um espaço alternativo onde você pode ter o seu curso próprio. Tenho essa pretensão, assim, de criar um próprio espaço, criar uma escola de teatro. Uhum. Né? Não só teatro, mas dança e outras artes juntas, assim, fotografia, cinema. Eu quero muito poder movimentar mais, fortalecer, criar o cenário teatral aqui em Piuí. Não que não tenham outros movimentos, mas fortalecer mesmo, né? E para finalizar, se você pudesse resumir o teatro em uma frase ou um sentimento, o que ele representaria para você? Transmutação. Transmutação é muito mais além de transformação. É mais profundo. Aí eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre transmutar. Vivi, muito obrigada pela sua presença hoje. Foi
maravilhoso bate-papo. Antes da gente finalizar, a gente gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores. Então, nosso mais sincero obrigado, porque sem eles isso não seria possível. Então, Fernandes Barros, Engenharia e Construção, Milha Sem Segredo, Sunhead Uniformes e Camisetas, Comida de Mãe, Cicobi Credialto, MP Engenharia, PH Videomaker, FT Nutrition. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o Pós-Inovação de hoje. Muito obrigado a todos.